As mulheres procuram ser felizes. Os homens procuram proporcionar uma sociedade saudável, boa, para os filhos e para a mulher, para os familiares. Dessa forma, por consequência, o homem fica feliz. É muito óbvio tu identificares o que a mídia está a lançar como propaganda. É muito fácil. Todos os É, tópicos que eles estão constantemente a lançar, todos os dias, constantemente, tens que saber que aquilo é uma operação psicológica. Gilberto, yo, 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 mais yo. mais um episódio. Bem-vindo ao Obrigado, obrigado. podcast O Mundo Real. Hoje temos Yeah. assuntos muito interessantes a tratar. Ai, ai, Eh, muito picantes. com base naquilo que tu disseste que achaste, é um tópico interessante, que era o tópico de línguas. Exato. Tu disseste Yeah. que era uma área que gostarias de falar sobre o assunto e eu queria saber o que é que tu queres partilhar aqui com as pessoas Yeah. sobre essa parte de línguas. Yeah. Epá, em primeiro lugar, uma das cenas que nós falamos no episódio passado foi mesmo o uso da net, o uso da internet como meio de, de ganhar dinheiro. Estás a ver? Como empreendedorismo, desde criar empresas, vender produtos, fazer marketing digital, essas coisas. E um dos problemas que nós temos ainda, os mercados mais expostos, que mais ganham dinheiro, tem ainda um pouco aquela questão da língua. E é importante para o desenvolvimento do ser humano. Que, em primeiro lugar, nós como pessoas não podemos estar confinados a uma única região, a uma única cultura. Temos de ter esta abertura de querer ir atrás, de querer ir à frente. Vejo muita gente, por exemplo, começou alguns projetos que são projetos sociais de interação cultural. Nós temos pouco aqui em Moçambique a questão de intercâmbios. Pouco se fala disso nas universidades, nas Yeah, escolas yeah. primárias, de intercâmbios. E o que intercâmbio faz? Intercâmbio promove a imersão em outras culturas, como você trazer o teu exemplo e ir receber exemplo de pessoas. Então, uma das situações que eu queria trazer aqui como exemplo é línguas. Poucas pessoas, poucos dos nossos influencers dominam as línguas estrangeiras, porque, ok, que estão a fazer um conteúdo para o mercado nacional, mas eventualmente aquele conteúdo Yeah. acaba sendo exportado e de vez em quando começamos a ter seguidores conhecidos de outras vertentes, outros continentes. Então é importante termos aquela língua, porque amanhã seremos convidados a programas no estrangeiro e nem sempre vamos ficar limitados em países falantes da língua portuguesa. Verdade. Por mais Tem que muita lá razão. vás estar junto com podem te providenciar um tradutor, etc. Mas é importante ter um domínio básico, porque já vimos até nas últimas trends de pegadinhas do TikTok em que pessoas fazem um vídeo com alguém na rua a aparecer umas coisas, mas depois editam o vídeo e fica parece que ele estava a ajudar uma pessoa necessitada e tal, então tu imagina, estás lá fora, estás a expor aquilo que é a tua cultura, aquilo que é o teu ser e de repente o pessoal lá faz a tradução, tipo, que tu estás a pedir ajuda, que tu estás Yeah, yeah. mal, estás a Tu passar podes fazer um. fome. Yeah, tem razão. Tem razão. Então, Eu, é na importante ter verdade, um conhecimento. eu recomendo a toda a gente, eh, toda a gente que estiver a escutar, eu recomendo as pessoas aprenderem o máximo possível de inglês e português. Inglês tu vais dizer, mas inglês é óbvio, mas português por quê? Não é óbvio. Eu acho que a maioria das pessoas, essas moscas estão a atrapalhar. Eu acho que a maioria das pessoas precisam de aprender mais português, porque
é uma fonte interessante de se comunicar com as outras pessoas, porque a primeira coisa que alguém vê quando tu vais conversar é qual é o teu nível de de uso da comunicação, língua portuguesa. intelectualidade. Se tu, Sim, se sim, tu vais te comunicar de forma formal ou informal, dependendo da pessoa que está à tua exato. frente, tu vais usar uma linguagem formal ou informal. Como é que tu vais usar? Qual é o, a construção frásica que tu vais usar quando estás a conversar com alguém? Exato. Imagina que tu tens muitas ideias na cabeça, mas tu não consegues explicar e tirar de forma bem simples o que tu tens na cabeça. E não adianta. Tu podes ter as melhores ideias, se tu não sabes como tirar de forma interessante, as pessoas não se importam. Então, Não, a primeira não coisa que eu vão recomendo entender. às pessoas é, sim, aprendam o máximo possível de inglês, mas aprendam o máximo possível de português também, porque tanto na escrita como na fala, porque se tu vais encontrar um investidor, se tu vais encontrar uma empresa que tu queres trabalhar, a primeira coisa que tu vais fazer é vais mandar o teu currículo e vais passar por uma entrevista. E na entrevista tu não podes Sim, ter um português errado, tu não podes escrever de forma errada. E são coisas que baixam o teu grau na sim, sociedade. sim, Então sim. tu tens que dedicar-se o máximo possível de aprender a primeira língua que é português e aprender o Sim, a máximo língua possível da mãe. segunda língua que é inglês, porque mesmo nos conteúdos das plataformas online, tanto Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Exato. YouTube, os melhores conteúdos, eu posso dizer que eu já assisti conteúdos em português e eu já assisti conteúdos em inglês Em e não inglês, tem sim. comparação o grau de conteúdos em Nem, inglês que existe yeah, é extremo. E depois tens a parte muito de elevado. grandes criadores, grandes empresários que criaram Sim, livros sobre seus percursos nas carreiras exatamente. e como empresário. E tu precisas de entender o ponto de vista dele, as coisas que ele ensina que tem muito valor e grande parte desses livros são feitos em inglês. Então é Yeah, importante tu aprenderes inglês o máximo possível. Agora, o, sim, sim. o, o, na parte do inglês tem um site, por acaso, que eu conheço são muito bons, que é um site moçambicano, por acaso. É Explicador Inc., que é uma empresa moçambicana que se dedica ao ensino de inglês à distância, que são profissionais muito capacitados. Então, eu recomendo, quem quiser ir lá, explicadorinc.com e vai poder ver as coisas lá, vai poder aprender e contactar a eles e entender melhor sobre o assunto. Agora, outra parte que eu Yeah, queria dizer é aí onde entra a inteligência artificial que falamos da última vez. Tu sim, tens sim. conteúdos, tu tens um livro em inglês que tu gostarias de ler em português, não sabes, e não entendes inglês o suficiente Não ou entendo não entendes inglês. inglês, mas queres ler o livro, achas interessante, pegas aquilo, copias para, se for um livro em PDF, copias para Podes passar o a PDF. inteligência Sim, artificial traduz para ti e tu podes imprimir e ler, é uma coisa que eu recomendo as pessoas a fazerem. E sim. são essas coisas que eu posso dizer na parte Da da língua. aprendizagem de língua. Agora, quanto às outras línguas, eu não vejo assim tantas vantagens de aprender, por exemplo, o francês. Claro, podes aprender se tiver interesse ou se tiveres oportunidade de trabalho ou teres planos de trabalhar para a França, alguma coisa assim. Mas Mas até que nem no dia a tanto. dia, O yeah, francês, por acaso, é uma das línguas mais faladas na África. Porque sim, a França muitos tem países foram muitos colonizados países por França. colonos, já colônias. Sim, Então, sim, por, sim, por serem colonizados, então eles têm a base do francês. Mas acredito que sim, a questão do aprendizado de muitas outras línguas que não são aquelas línguas determinadas globais é mais por interesse de cada um. yeah, yeah. Sim, é mais por Outra interesse de coisa cada um. interessante, se formos a ver, eu acho que mandarim também é um idioma que as pessoas deviam considerar. Por que que eu digo mandarim? Se Yeah. fores a ver, a China tem cerca de 1,4 bilhões de pessoas e a Sim, China tem a maior indústria do mundo. Então, obviamente, eles estão a exportar os seus serviços para fora, parte da nova sim, rota de sim, sim. seda, que eles têm planos de construir infraestruturas por todo o planeta, principalmente Yeah. na África. E, obviamente, falar mandarim seria uma vantagem, porque nós sabemos que os chineses mal falam inglês e mal falam português. Sim, muitos Então, se deles. tu Exato. aprenderes a falar mandarim, futuramente pode ser um grande asset, uma grande vantagem, que é em Sim, sim. termos de tu podes entrar para o trabalho numa empresa chinesa eventualmente no futuro
com com a facilidade. vinda de mais imigrantes chineses para construção, para trabalho, e tu tens facilidade de comunicar-se e algo do gênero. E depois tem uma dica muito interessante. É uma dica que vi faz algum tempo de um vídeo bem antigo. Tipo, acho que aquele vídeo foi de Malta 2018, 2019. É um vídeo muito antigo, vi por acaso, que dá dicas de como aprender qualquer língua. E a dica é simples. Qualquer pessoa pode usar essa dica e aprender. É para o pessoal que está aí a assistir o vídeo, a ver o vídeo. Essa é uma dica de ouro, que se calhar até muitas empresas cobrariam para, para te ensinar dessa forma. Mas é uma dica de ouro que é o seguinte: por semana, aprenda uma palavra. Conhecer o significado, ter o conhecimento, que é diferente de decorar. Quando tu decoras, se em algum momento há alguma mudança, logo ficas baralhado. Tens de conhecer, que é saber. É uma semana para uma palavra só. Por semana, uma palavra. Vais conhecendo aquela palavra, o significado. Vais conhecendo aquela palavra, o significado. Até completares, quando completares, tipo 5, 6, 7 semanas, e tens de procurar, as palavras que tens de procurar são aquelas que muito se usam para comunicação no dia a dia. Então, Básicas, yeah. tipo, e há aquelas palavras mais básicas, que mais se usa na comunicação de um para um grupo, mais na Verbos, comunicação informal. E objetos, há que tem a coisas ver do com dia a verbos, dia. Yeah. objetos, coisas do dia a dia. Depois, se quando chegares já a partir da nona semana, décima semana, já começas a empregar a quantidade que tu já tens de conhecimento das palavras, vão ser por aí 10 palavras, vais ver que já vais poder fazer frases com algumas dessas palavras. Frases simples. Estás a Verdade. ver? Então, já a partir desse período aí que já dá para duas, três, quatro, cinco palavras que sabes fazer uma frase, porque são palavras do dia a dia, daí já começas a treinar, fazer as frases e juntar outras palavras que tu ainda não conheces bem. Fazer frases com algumas novas palavras, com aquelas palavras que tu já conheces. Então, isso cria uma memória muscular de você saber a pronúncia da palavra e o que significa aquilo que você está falando. Então, acredito que para quem usa isso com um pouco de frequência, em um ano consegue ter um desenvolvimento de pronúncia da língua e entendimento da língua na parte mais básica possível, sem problema. Acaba sendo um período curto, de um ano a um ano e meio, acaba se tornando fluente, de certa forma. Porque o número de. Vais ver que cada vez que, quando chegares o momento em que vais fazendo frases, vais notar que vais aprender novas palavras com um pouco mais de velocidade. Porque naquela Yeah. frase já tem palavras que você conhece. Então já é fácil seguir o sentido das coisas e já vai juntando, já vai juntando. Em um ano, foste. Uma das coisas que é muito engraçada é como eu aprendi inglês. Eu aprendi a falar Eu queria dizer praticamente também ao como eu mesmo aprendi. tempo, quase que ao mesmo tempo aprendi duas línguas, espanhol e inglês. Mas por Falas espanhol? curiosidade, isso começou um pouco. Não pratiquei, Ok. acabei ficando muito tempo sem praticar e tal, mas muitas das palavras eu ainda tenho conhecimento porque, acima de tudo, ainda consulto, vejo vídeos de conteúdos em espanhol, vejo, vejo algumas coisas. Só é uma questão de praticar com alguém, estar a falar é que é um pouco assim. Ainda me considero novato nessa parte de estar a falar, mas vejo vídeos de conteúdos espanhol, tanto o espanhol da Catalunha, tanto o espanhol americano, que é outra parte do espanhol que muita gente às vezes confunde, que é todas as zonas americanas, México e etc., México,
Equador e tal, Argentina, todos têm uma maneira Equador. de falar espanhol. Argentina tem uma maneira de falar espanhol que é totalmente diferente com o espanhol da Catalunha. Principalmente na Catalunha tem essa separação da Espanha e a Catalunha. São sítios, praticamente estados diferentes, em que lá fala-se mais catalão do que espanhol. Então, acaba sendo Yeah. um pouco diferente, mas tudo começou por causa dos livros do meu pai. Ele tinha alguns livros em inglês, até de ensino básico, e uns de espanhol. De espanhol já eram mesmo livros de leitura, porque ele teve a chance de ir viver e formar-se, ficou por aí 5 anos em Cuba, então aprendeu lá a falar espanhol e essas coisas. Então isso ele acabou trazendo. Mas aquela curiosidade, um adolescente dos seus. Adolescente até que ainda não. Eu tinha por aí uns 9 10 anos. Quando comecei, quando comecei É a melhor a época. experimentar as É a línguas. melhor época, porque Já, adolescente, por causa das confusões do hormônio que estão a vir, nunca sim, tem já, paciência para preocupação. fazer nada, Já. tem sempre estresse, sempre quer ir para algum outro caminho, mas não para esse. É admirável ver, porque, porque é a melhor fase, porque tu estás a dizer que é lá para os 9 10 anos. É interessante porque quando eu aprendi o inglês, basicamente na mesma época, comecei a aprender inglês, tive vontade de aprender o inglês na mesma Já. época, com 9 10 Dá anos, vontade de mas explorar. eu fui Nessa época dá aperfeiçoar. vontade de explorar a língua. Yeah. Então, mas eu fui aperfeiçoar mais ou menos com 14 anos. E que eu fui, levei para um outro nível quando eu descobri um livro. Na verdade, venderam um livro, chamava-se Inglês Semestre. Aham, Este conheço foi o livro. um dos melhores livros que eu já comprei até hoje. E eu tinha 14 Bom anos quando livro, comprei o grande livro. livro. Yeah. Então eu comprei o livro e passei grande parte do tempo a ler. Tinha muito tempo, não sabia o que fazer com o meu tempo, então era jogar futebol e ler. Então eu li aquele livro, li todo o livro e treinava constantemente. Mas uma das coisas que fez eu chegar a um nível que eu considero intermédio para alto de inglês foi eu mudei todo o conteúdo que eu consumia. A partir de Yeah. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todo Vídeo, o tipo de filme, conteúdo que eu essas coisas. leio é em inglês. Yeah. Yeah, é Todo o tipo de importante. É a conteúdo que eu memória leio é em muscular. inglês. Yeah. Tu forças teu cérebro a ver um tipo de língua durante muito tempo, faz com que tu te habitues com aquilo, habitues a ler. Às vezes eu posso dizer como é que se escreve X palavra, por exemplo, mas tu não precisas Uhum, pensar, porque de tanto tu veres já sabes sim. escrever. Então, é basicamente isso. Então, eu recomendo quem quer aprender inglês, aprender assim. Muda todo o conteúdo que a pessoa, ou grande parte do conteúdo que a pessoa lê ou assiste para inglês. Se a pessoa assiste filmes que sejam com legendas em inglês e não em legendas em português, tu Sim. assistires E o filmes ideal que até é não sem assistir os legenda é filmes muito com mais legenda. difícil. Sim. O Yeah. ideal é Qual é a sem parte dos legenda, os filmes filmes sem com. legenda. Sim. A parte dos filmes sem legenda é que, vamos lá, tu estás assistindo numa tela, no televisor ou no computador, e se tu tens um pequeno ruído, barulho, tu já não ouves a palavra que a pessoa falou e tu Sim. perdes o contexto da Distrai. conversa. Agora, uma das coisas que eu faço é, se eu estou com auricular, eu assisto algo sem legenda. Se eu estou a escutar com auricular, porque eu estou a escutar sem interrupções externas. Mas se eu estou a assistir na Exato. TV, eu tenho que assistir ou com legendas em português ou com legendas em inglês. Por que em português? Porque eu já não preciso de legendas em inglês para estar a treinar, porque eu já sei e já Exato. entendo e Às tudo. vezes, Então, às vezes, para às mim é vezes dá, indiferente. dá uma saudade. Às vezes dá uma saudade só de que, epá, não, deixa lá ouvir esse. E depois agora eu tenho uma Yeah. preferência. Se for um filme dobrado, não pode ser em inglês, não pode ser em coisa, em português brasileiro. Tem que ser em português de Portugal. Quando é o português brasileiro, epá, fica muito fora do contexto. Então, aquela emoção do jogo das palavras acaba Das soando pa- melhor, pelo menos para mim, em português de Portugal. Eu te digo, eu odeio filmes dublados. Eu simplesmente não assisto filme dublado. Pode ser o melhor Sim, filme o filme que eu mais esperava. Eu não assisto se for uhum, dublado, porque eu acho assim, vamos lá ver.
eu entendo muito de filmes e atores e parte de criação de visual e tal. Então, Sim. vamos lá ver que eu quero assistir um filme como Pirata das Caraíbas, por exemplo. É, o Jack Sparrow no Pirata das Caraíbas é um personagem muito. É completamente diferente do que já vimos. E o sotaque Yeah. dele, a forma como ele fala, é Sim, completamente sim. diferente. É único. É um Descredibiliza sotaque o único dele. ator, o esforço do Então, ator. se tu, yeah, o esforço do ator, se tu tens uma dublagem, mesmo que o dublador tente fazer algo interessante, não chega a ser igual tu escutares a voz original do ator. Por isso que para mim Yeah. tem que ser sempre o áudio original, depois eu posso assistir com Sim. legenda, mas tem que ser sempre o áudio original. Uma das coisas que eu faço no dia a dia é enquanto eu estou a almoçar, todos os dias, enquanto eu almoço, eu tenho a TV ligada, o YouTube ligado. Eu tenho alguns jornalistas independentes que eu sempre assisto notícias a partir de jornalistas independentes, não de canais como CNN, BBC, que é pura Aqueles propaganda. canais grandes estão. Então, Yeah, propaganda. e pura propaganda. Então, eu assisto sempre de jornalistas independentes que falam o seu ponto de vista. Depois eu posso decidir o que eu acho daquilo que ele disse. Mas eu Sim. sempre vou pelos jornalistas independentes. Então, eu sempre escuto quando estou a almoçar. Eu estou sentado, estou ali a almoçar, mas o áudio está sempre a vir. Então, às vezes tenho essa Yeah. complicação com minha esposa. Ela diz, está muito alto, está a me incomodar. Eu digo, eu não tenho outra forma, porque qualquer ruído, qualquer barulho atrapalha a minha Sim, vai audição. Eu não atrapalhar consigo a escutar o que comunicação. a pessoa está a Sim. dizer. Então, ou não há barulho para eu escutar bem, Sim. ou eu aumento o volume para poder para continuar a escutar bem. Não existe outra forma. Exatamente. Mas todos os dias enquanto eu estou a almoçar, eu sempre escuto notícias de jornalistas independentes, mas tudo em inglês, É, sim, sim. porque no meu dia a dia todo o conteúdo que eu consumo é em inglês. Então, é uma forma de eu É não assim que tem que esquecer. ser. É Praticar uma forma de não a esquecer. língua e E tal. não só, eu já procuro conteúdos há muito tempo sobre várias áreas, desde edição de vídeos, desde fotografia, desde filmagem, várias outras coisas, programação. E todos os conteúdos que eu encontrei foram. eh, eh, eu encontrei melhores conteúdos em inglês. Eu não digo que não Yeah. existam bons conteúdos em português, principalmente de brasileiros. Os brasileiros Mas são muito bons é também em muito criação de difícil. É conteúdo. muito Só que, difícil. Sim. sim, tu tens um número limitado de brasileiros a criarem conteúdo, mas tu tens um maior número de pessoas ao redor do mundo, em países que falam inglês, que A criam mais criarem o mesmo tipo de conteúdos conteúdo. e existem mais profissionais. Opa! Não me diga que aconteceu alguma coisa com a minha câmera. Então, se calhar é esse processo. Essa Yeah, tecnologia às vezes dá cá uns mas bugs. dá sempre uma dor de cabeça. Já. Mas enfim, Epa, não há um problema. se não fosse isso, não seríamos homens. É verdade. Sabes, eu, na verdade, sobre isso, isso até nem é nada. Eu acho que todo homem devia sofrer. Sendo Já, sincero, eu acredito que todo homem faz tem que parte. passar, tem que sentir fome, todo homem tem que sentir sede, todo homem tem que ter Faz seu parte do coração processo de destroçado. valoração. Sim, faz parte do Yeah, processo de porque valoração. Você, como homem, está-se a construir. Então, tem que chegar um momento que tudo de repente dá errado. Você se sentir não, sem veja lá alternativa. uma coisa interessante. Não tem. Todo homem aos 18 anos não tem valor. Já reparaste? Tu és jovem, tu chegas no mercado de trabalho, ou tu chegas, sais da faculdade e chegas no mercado de trabalho no final, mas o homem na juventude não tem valor. O homem constrói o seu valor ao longo do tempo. Yeah. E um dos Porque principais problemas é que essa construção começa muito tarde. muito Por exemplo, tarde. E outra eu coisa que eu digo que digo, tive a sorte de começar cedo. Eu, aos 15 anos, já tinha uma profissão na mão. Aos 15 anos de idade, já tinha uma profissão na mão. Porque eu já sabia o que queria fazer e fui atrás. Estás a ver? Então yeah, comecei a mostrar o meu valor como pessoa, como homem, apesar de que ainda era adolescente, mas já mostrando que eu tenho responsabilidade, que eu posso fazer aquilo. Por quê? Porque
faz interligação com a minha história de como eu aprendi inglês, na verdade. Que é depois de ter aquela experiência, ter curiosidade com os livros, ter decorado praticamente todo o filme Shrek, aponta em inglês todas as frases. Fui viver a um centro internato e lá tinha ensino acelerado, era um estilo de ensino europeu. Era um centro Ok, internato patrocinado pelo projeto ADPP. Então lá eu fiz o curso de mestre de obras e lá, no, e lá recebiam estagiários a cada 6 meses, que eram estudantes de intercâmbio de universidades. Então, eu ok, adolescente ok. com 14 Para anos antes de deste idade, intercâmbio também. acabei aprendendo, recebendo sim e vivi aquela experiência do intercâmbio, apesar de não ter saído daqui para o país deles, mas por receber certas Yeah. pessoas que vinham aprender português, vinham O aprender nossa intercâmbio acontece cultura de e qualquer não forma. conheciam, sim, e não conheciam a nossa língua. Então, já imaginaste tu ensinares alguém que não fala português com o tiquinho de nada que tu falas de inglês? Então, tu aprendes a comunicar. Yeah, Tu aprendes a yeah. comunicar, porque Comunicação. a comunicação não depende das Yeah. palavras só. Não depende de palavras. Yeah. Tu aprendes a Yeah. comunicar, a Essa fazer parte é a interessante. leitura dos gestos corporais, fazer a leitura das faces, a leitura das expressões faciais, aprendes a estudar um corpo. O que aquele fulano quer dizer, mas tirando as palavras. Porque o que ele está dizendo, tu não estás a entender nada. As palavras que ele está falando, não estás a entender nada. Mas tu consegues perceber o que ele está a transmitir. Então, isso aí já foi muito bom. E eu gostaria de encontrar uma das pessoas que foi precursoras de eu ter desenvolvido muito inglês. Gostaria de encontrar de novo. Era um jovem alemão, de nome Christian. O apelido me foge, porque também era um apelido alemão. Então, ele só falava alemão e inglês. Então, não tinha mais nada. Eu é que lhe ensinei a falar português. E nesse processo de eu lhe ensinar a falar português, aprendi muito mais do inglês que no final do curso que eu fiz, eu já era fluente em inglês. Se não fosse eu ter ficado depois de alguns anos, muito tempo sem falar inglês, eu praticamente estaria a falar inglês como nativo. Depois disso houve aquele período de voltei à cidade de Nampula, tinha algumas comunicações com certas pessoas, fiz alguns amigos online na época do MiG 33, e tinha ali outros sites, Malta Orkut, Malta, tinha mais um outro site aí que estou Yeah. a esquecer o nome. Fiz alguns amigos estrangeiros fora de outros países, desde Índia, Messenger. Acho que era Inglaterra. Messenger. Além do Messenger, tinha mais um, tinha High Five. Tinha o site High Five, também Yeah. usava-se muito, yeah, porque era High Five, depois criou-se o Orkut antes do Twitter, depois o Twitter veio abafou o Orkut, então, epa, esses sites acabei conhecendo muita gente e depois disso fiquei muito tempo, quando epa, tive problemas, fiquei sem telemóvel, fiquei muito tempo, mais de 6 anos sem falar inglês porque não tinha com quem falar e o conteúdo que me vinha era limitado, era tipo mais para só escutar. A minha percepção continua muito boa. Só escutar por causa de Yeah. inglês, porque desde os 15 anos que eu odeio assistir qualquer filme que seja em inglês, tanto com legenda ou sem legenda. Uma das minhas estações preferidas de rádio que eu escutava era a BBC. Porque temos sinal aberto da BBC na rádio. Qualquer rádio, tens qualquer rádio de Ok. mão, Sim. consegue sintonizar a BBC. Então, esse era o único nível free, grátis que eu tinha de Ou seja, continuar a ter aquela percepção. nós temos uma linha grátis de propaganda há muitos anos. Epa, mas a questão é o que eu não me focava em o que eles estavam a dizer, mas sim em aprender as Não, não palavras estava a que eles dizer. estão a usar.
Sim, Sim, eu sim. já Não, não estava a percebi essa dizer parte. no Percebi o teu caso, trocadilho. yeah, para o geral, no público geral. Sim, para o geral é Yeah, isso. yeah. São Então, informações propagandiosas. Muitas das vezes não constituem nem um bocadinho perto daquilo que é a verdade. eu te digo uma coisa. Eu não era para para hoje o vídeo de hoje falar sobre esse assunto, mas eu te digo assim, eu posso dar uma vasta lista de canais, seja de notícias ou páginas, sites de notícias, como BBC, CNN. Nos Estados Unidos tem CNBC, tem Euronews, tem o Washington Post, que é um jornal Yeah. americano, tem the New York Times. Conheço the New York É Times, tudo conheço isso. 100% propaganda. É Exato. tudo 100% propaganda. Então, quem está, quem depende dessas fontes de informação para se manter informado sobre a Atualizado, está sociedade e tudo que está desatualizado. acontecendo no mundo, está a consumir 100% de propaganda e a pessoa nem faz ideia de que a construção social de países, da realidade do que está acontecendo nos outros lugares, que ele Yeah. pensa que é verdade, é Verdade. tudo 100% mentira. É. Então, é uma parte. Há uma coisa interessante que Elon Musk falou, porque eu sigo Elon Musk há algum tempo já no Twitter. Eu praticamente uso Twitter. Raramente uso outras redes sociais, porque eu não vejo muita Yeah. utilidade. Vejo como uma coisa para perder tempo. Não, se tu não és um criador de conteúdo numa rede social, tu és um consumidor. Se tu és um consumidor, estás a perder oportunidades. Então, as redes sociais para mim são como uma fonte para providenciar valor e não para consumir, porque existem algumas pessoas e páginas que têm conteúdos interessantes, yeah, que eu uso nas minhas exceções, eu uso o tempo para ver essas informações interessantes, mas só isso. Mas eu sigo o Elon Musk há muito tempo no Twitter, onde passo mais tempo para ler informações e tudo. Então, há uma coisa interessante que ele disse recentemente, com com a explosão do Twitter, daquilo que ele tomou conta e aumentou de nível. Ele disse: vocês são a mídia agora. Essa Yeah. frase é importante. Vocês são a mídia agora. Por quê? Porque tu usavas Facebook, usavas Instagram e tu se pusesses alguma coisa realista contra o que o Havia Facebook censura. gostaria ou contra, sim, ou contra o que a considerada deep state quer de informação, se tu pusesse havia censura. Agora no Twitter, no X, não existe isso agora. Já No não X existe, já não não existe a tem. Yeah, censura. já ele, a boa Yeah. coisa foi essa remoção da censura, apesar de que ele fez bem em remover certos conteúdos adultos que estavam ali de qualquer maneira. E essa foi a Yeah. boa E não parte. só. Yeah, yeah. E não só a habilidade de tu poderes falar livremente sem seres Sim. bloqueado. Eu tenho uma pergunta para ti. Yeah. O que que tu achas certo? Eu dizer que este conteúdo é prejudicial para ti, então tu não podes ler, mesmo que seja. Não estou a falar de conteúdos prejudiciais em termos de como conteúdos adultos, nem nada. Estou a falar de Sim. notícias. Se eu digo que esta Notícias. notícia desta fonte é Conteúdo prejudicial para ti, informativo. então tu não podes assistir. Tens que eliminar, ou eu vou forçar tu a não assistires, porque é completamente mau para ti. E este conteúdo eu vou empurrar para ti, para tu assistires, porque é completamente bom para ti. Ou tu gostarias que eu dissesse, está aqui, tens acesso a esta informação e tens acesso a esta Tens o informação, mau e tens o ouve bom. os dois Escolhe. lados e escolhe. Mas tens as duas Yeah. opções, tu podes decidir Sim. o que é verdade. Por exemplo, tu tens duas fontes de notícia, tu tens notícia de um canal e de outro Exatamente. canal, que consideram-se opostos, mas tu podes ouvir as duas partes. É como um juiz faz. O juiz avalia A as realidade provas que é ele tem essa. para Todos poder decidir. temos direito ao Então, tu contraditório. avalias as duas informações e depois decides o que é que tu achas que é certo, baseado naquilo que tu tens de Na compreensão. lei. Sim. Agora, por exemplo, não queria entrar lá, mas vou falar um pouco do assunto. Por que que toda a União Europeia, incluindo os Estados Unidos, bloquearam os canais de notícia e rádios russos, como a Sputnik, RT e outras?
Sim. Por que que bloquearam o acesso a esses canais de notícias, a essas rádios? Porque a única coisa que acontece é quando tu bloqueias e impedes alguém de falar a sua parte, é porque tu tens medo do que essa pessoa vai falar, não porque essa pessoa vai Exato. mentir, porque as pessoas têm capacidade de fazer as suas próprias Um avaliações. controle de, E se um um controle de governo diz para ti narrativas. que tu não podes, e há um controle de narrativas, porque tu, se tu dizes tu não podes escutar esse assunto, por quê? Porque vão te enganar, então eu não tenho capacidade de raciocínio. Então, eu não Sim, tenho aí capacidade de está. raciocínio. Eu tenho capacidade de Será que eu raciocinar para não sei votar, se mas ele não vai tenho me capacidade de enganar ou não? raciocinar para avaliar informações. Então, Uhum. então é assim que se controla informações. Estás a ver? Bloqueia a Yeah. outra parte e já não podes ouvir a parte do outro. Tu só ouves uma única parte e aquilo eventualmente acaba de Exato. ser a verdade para muitos. É porque eu nasci, cresci a ouvir a Rússia mal, Rússia mal, Rússia mal. Então a Rússia deve ser mesmo É a mal. única Eu nunca ouvi informação da que parte tens. deles. Estás a ver? A única Eu até informação que digo tu o tens. seguinte, eu até digo o seguinte, do jeito que muitos países africanos olham a Rússia, é diferente como muitos países europeus olham a Rússia. Por quê? Porque a Rússia teve um papel muito importante, a União Soviética teve um papel muito A União Soviética. importante nas libertações, nas guerras de libertações africanas. Yeah. Então, a Europa Foi, condena a na Rússia muito verdade. mais por causa dessas partes aí. Yeah. Porque Na a verdade, União a Rússia Soviética foi o único país. deu A União treinamento, Soviética foi o único deu país armamento, sim. a apoiar países africanos que lutavam por independência. Foi o único país que Exato. ajudou. Quando, quando na África do Sul os americanos e os ingleses apoiavam o apartheid e consideravam, Uhum. nós sabemos hoje, Nelson Mandela como um terrorista, Sim, acabou sendo que ele era um herói. Estás a ver? Então, é tal controle de narrativas. sim. Então, então o que eu digo é a União Soviética teve um papel importante na, na descolonização do continente africano. Uhum. E eu não digo que se ele está errado ou certo nas atitudes que está a tomar. Eu tenho minhas opiniões sobre o assunto, mas Exato. pronto, é uma outra conversa. Yeah, eu acho que aquela situação de Rússia e Ucrânia é mais business do que outra coisa. Não, eu acho que é mais proteção do que outra coisa. Porque vamos lá ver uma coisa. Há uma coisa interessante. Aí onde Há está o uma coisa business? interessante. Aí onde está o business? Tu vais proteger Sim, aquilo que te é de interesse para não te prejudicar no negócio de tirar o outro do poder. sim. Eu vou te simplificar uma E a- coisa. Eu vou te simplificar. O único país que as instituições globais como Banco Mundial e FMI não têm controle, não é o único país, mas tem um grupo de países, um deles é a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo com um dos países com maior recursos naturais do mundo também. Muitos países africanos têm muitos recursos, mas a Rússia também tem muitos recursos, como boas terras, sim, a Na Ucrânia Europa é tem o país com petróleo, mais tem recursos gás. naturais. Sim. Sim, é um país com mais recursos. Então, e é o único país que instituições globais não têm mão, não tem poder lá. Então, o que acontece para mim é, durante a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial até os últimos anos, eles sempre tentaram traçar a imagem dos russos como inimigos. Nos filmes tu vais ver que os inimigos sempre são russos. Eu até faço a Sim, pergunta sim. constantemente, por que põem Hollywood. sempre os russos como inimigos? Então isso é A mais para Hollywood sempre são os entrar gangsters, no sempre são cérebro, os. yeah, no É cérebro lavagem. das pessoas, como os russos sendo os mauzões da história. Agora, outra parte é, vamos lá observar. Em 1990, eu acho, antes da dissolução da União Soviética, Sim. Gorbachev, junto com Bill Clinton, não sei se era Bill Clinton ou era outro presidente, mas Gorbachev deu, Ainda o não presidente entendo. americano deu garantias ao Gorbachev, que era o líder da União Soviética, que a OTAN, que foi criada para conter a União Soviética contra a expansão para o Ocidente, eles deram garantia de que não vão
não vão mover a OTAN para o lado da Rússia, com a garantia de que a União Soviética havia de se dissolver. Esse foi o acordo, Exato. essa foi a promessa. Mas desde 1990, mais ou menos, quando houve a dissolução da União Soviética, até hoje, a OTAN e os Estados Unidos não cumpriram sua parte. Foram Yeah. engolindo certos países para entrarem na OTAN. Países que faziam Sim. parte da ex-União Soviética, como Polônia, Países Romênia, supostamente Tchecoslováquia, libertados. Sim. países supostamente que já não faziam parte da União Soviética. Eles começaram a engolir para a OTAN, com vários avisos constantes de Putin, depois de ser o líder da Rússia, com vários avisos constantes de que isso é uma violação do acordo feito, mas eles nunca se importaram. Até chegar ao ponto de engolir a Suécia e Uhum. esqueci, Finlândia. Recentemente a Suécia e a Finlândia, Finlândia Suécia, sim. fizeram parte da OTAN. Então, se fores observar, eles não cumpriram com a parte deles do acordo, foram engolindo os países e finalizando, faltavam dois países que eles querem muito, que é a Geórgia e Ucrânia. Geórgia, Só Ucrânia, que sim. Ucrânia, para os russos, Ucrânia são como irmãos para eles, porque na verdade a Ucrânia não existia, eu acho que foi Stalin que dividiu a Rússia, uma pequena Sim, parte, foi, criou-se foi a uma Ucrânia. solução. Foi uma solução. A Ucrânia foi uma solução para uma crise que estava nos Sim, últimos meandros, depois da dissolução, no período de dissolução da União Soviética. yeah. Então, Agora a veja Ucrânia outro criou-se ponto. como um território que era chamado como. Foi um dos primeiros territórios livres, em que Yeah, todos os membros da União Soviética poderiam lá se sentir em casa. yeah. Agora veja uma coisa interessante. De lá para cá, ah, depois de haverem vários problemas entre a Rússia e a Ucrânia, chegou-se a um acordo chamado Acordos de Minsk. Os Acordos de Uhum. Minsk, o primeiro Acordo de Minsk, em que antes da Rússia pegar a parte lá de. Estou-me a esquecer o nome da zona, é uma zona que tem mar, esqueci o nome. Antes da Rússia pegar aquela parte, em 2014, quando a Rússia invadiu, havia um acordo de Minsk que a Ucrânia não cumpriu os acordos de Minsk. Sim. Acho Eu que foi acho que na foi o primeiro Crimeia ou o ou qualquer segundo coisa. nesse caso. Yeah. Sim, O que aconteceu? Em 2014 houve um golpe de Estado na Ucrânia, em na que Ucrânia. entrou Zelensky. Depois do golpe do Estado entrou Zelensky. Mas tu vais dizer, como é que não é um golpe do Estado? Houve eleições e tudo. Victoria Nuland, que é alguma chefona lá nos Estados Unidos, tem uma gravação dela a falar com alguém da Ucrânia, a planearem quem seria o presidente da Ucrânia, a Próximo escolherem a presidente, dedo sim. quem seria. Como é que um país externo tem direito de dizer que vai escolher quem vai ser o presidente da Ucrânia? Então, foi um golpe do Estado. Em 2014, houveram problemas, a Rússia anexou a Crimeia. É, o território chama-se Sim, Crimeia, sim, a anexou a Crimeia, sim. Crimeia. Mas de lá para cá, a Ucrânia tem vindo a matar e a cometer genocídio contra o povo de etnia russa. São ucranianos, mas vivem mais para Sim, o mas leste da vive Ucrânia. por lá. E a Ucrânia tem vindo a matar acho que mataram cerca de 14 mil pessoas. A Rússia invadiu a Ucrânia porque parte do acordo de Minsk não estavam a ser cumpridos. Houve um segundo acordo de Minsk. O segundo acordo de Minsk também foi violado pela Ucrânia. E a chanceler da Alemanha tem um vídeo dela a falar: os acordos de Minsk nunca foram planeados ser seguidos. O plano era dar tempo para nós armarmos a Ucrânia. Agora a pergunta é: tu vais armar a Ucrânia para quê? Qual era o plano de armar a Aqui. Ucrânia? Com que objetivo tu querias armar a Ucrânia? Para atacar a Rússia? Então, outro ponto é: houveram conversas em que o acordo de Minsk dizia que o segundo acordo de Minsk dizia que a Ucrânia nunca vai se juntar à OTAN, porque a Rússia não pode ter mísseis supersônicos ou hipersônicos da OTAN
perto da sua A uma fronteira e distância de perto de menos de Moscovo, que é a 300 sua quilômetros. capital, Sim, mais ou menos 300 quilômetros ou 400 quilômetros de Moscovo, eles sim, não 300 a aceitam. 400 e tal E tu vais quilômetros. dizer, mas alguém pode dizer, mas a Ucrânia tem direito de escolher se ele quer entrar na OTAN ou não. Em teoria, sim, tem direito. Mas há uma outra pergunta. As pessoas estão tão familiarizadas com o, o assunto de crise dos mísseis de Cuba. A crise dos mísseis de Cuba aconteceu Mísseis de quando Guantánamo. a União Soviética pegaram mísseis nucleares e montaram em Cuba. Quase houve terceira guerra mundial porque o presidente dos Estados Unidos não aceitou os mísseis russos perto da sua casa. Não Na sua aceitou. porta. Quando, Guantánamo quando os Bay. Estados Unidos puseram, os Estados Unidos puseram mísseis na Turquia e a União Soviética pegou e meteu os mísseis em Pegou, Cuba. Os meteu, Estados Unidos sim, quase meteu foram para a mísseis e Terceira Guerra Mundial submarinos para na impedir, Baía de para Guantánamo. fazer a Sim. Rússia tirar os mísseis de lá. Agora, se os Estados Unidos quase destruíram o mundo, indo para a Terceira Guerra Mundial, guerra nuclear, porque a Rússia, a União Soviética, meteu os mísseis lá em Cuba, por que tu achas que o Putin, a Rússia, tem que aceitar os mísseis nucleares perto da sua casa também? Não faz sentido, né? Então é uma Não coisa de faz. lógica. Os Estados Unidos nunca aceitariam mísseis hipersônicos da Rússia na sua fronteira. A Rússia Uhum. nunca aceitaria os mísseis hipersônicos dos Estados Unidos na sua fronteira. Não tem como. Então, os acordos de Minsk foram violados. Existiria espaço para, em 2022, quando iniciou a guerra, a operação especial da Rússia, depois de alguns meses, houve oportunidade para paz. Sentaram, acordou-se, fez-se um acordo de todos os tópicos. Faltava o Zelensky assinar e o Putin assinar. Boris Johnson, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, saiu da Inglaterra para a Ucrânia para impedir os acordos de Essa saírem, assinatura. porque o objetivo nunca foi paz, o objetivo sempre foi enfraquecer a Rússia para Adiar, as sim, instituições adiar o processo globais da guerra. dominarem a Rússia e pegarem a Rússia também, porque eles querem abocanhar todos os recursos. Estás a ver? Foi quando a Rússia fechou a Nord Stream como resposta a essa Fechou a situação. Nord Stream, os Estados Unidos bombardearam a Nord Stream, depois acusaram a própria Rússia de bombardear. A pergunta é, não Sabotagem, faz sim. nenhum sentido você dizer que, eu tenho um tubo de água na minha casa, é meu tubo, mas eu vou cortar porque meu vizinho não pode receber água. Não, tu simplesmente podes fechar Sim, a torneira. fora Não de faz tudo, enquanto sentido, eu né? tenho uma torneira, por que é que eu vou cortar o tubo Enquanto tu enquanto tens uma tenho torneira, ali por a que que tu vais torneira e cortar o fecho? tubo enquanto tens a torneira? Não faz sentido, né? Então, obviamente os Estados Unidos bombardearam Nord Stream, destruíram, porque o que acontece agora é um jogo de dinheiro, que é os Estados Unidos agora são o Claro. principal fornecedor de gás para a Europa, a 4 vezes o preço que a Rússia dava, ou 5 vezes o preço que a Rússia dava. Então aquilo é bolada no final. Outra coisa que podes ver Sim, é que é perguntas países qualquer europeus. europeu vai te dizer que os Estados Unidos Países querem nos matar europeus congelados. Tanto, puseram sanções contra a Rússia, mas não compram petróleo com a Rússia. O que que acontece? A Índia compra milhões de barris com a Rússia, aumenta preço e vende para a Rússia, Europa. e eles No compram final, a quando? Europa está a comprar o petróleo da Rússia, apenas está a passar por um outro ponto, estão a comprar mais caro. A Alemanha destruiu sua indústria, Sim, que era uma indústria, era a maior economia da Europa, destruiu toda a sua. Foi a maior economia da Europa por causa do gás e petróleo baratos da Rússia. Por isso que fizeram Nord Stream, que era sim, para bombear exatamente, estava sim. a bombear o Nord Stream 1, estava a Era a bombear gás entrada para a Europa. Sim, para sim. para a Europa. Para a Nord Stream Alemanha, 2 da estava a ser Alemanha e feito, era distribuía a para, segunda entrada para o resto da Europa. sim, Então, para os aquilo foi Países Baixos, destruído, principalmente. acabou com a economia da Europa, porque todos os preços subiram, agora todos estão a comprar coisas mais caras, Sim, e o povo não tem muito nada a mais dizer, caros. porque o povo lá está a ser comandado também, não tem como, porque tu pensas que as eleições na Europa são justas. As Não. eleições na Europa não são É, justas. epá, As eleições nos Estados cada Unidos não são situação. justas. Não, não são. Não são. Não são. As eleições de 2020, existem muitas provas que eleições de 2020 dos Estados Unidos Sim, foram uma é verdade. fraude.
Estás a ver 15 milhões de votos a mais para Joe Biden, que de repente não apareceram neste ano de eleições, foram para onde? Então, houve aí uma grande fraude também. Depois, Europa, por exemplo. Tu achas que o povo alemão, o povo francês quer o Macron? Não quer o Macron, estás a ver? Não. Mas Tanto pronto, é que há pouco eles tempo não vivem uma abriu-se democracia. o impeachment. Não, há pouco tempo abriu-se um Yeah, impeachment contra Macron por causa de certas decisões que ele tomou no Parlamento. E, acima de yeah. tudo, as atitudes do próprio Macron têm ferido muito a economia francesa por causa da perda das minas do Mali, que é perderam ouro, perderam urânio. Urânio. Principalmente porque a Sim, energia deles perderam depende ouro e muito de urânio. urânio. Sim, perderam Outra ouro. parte, Um outra terço parte da França interessante. é alimentada pelo urânio do Mali. É, Yeah. tem energia por causa do Uma coisa Mali. interessante. Então, perdendo isso. Pensei numa coisa aqui interessante. Estás a ver as vacinas de Covid? Sim, sim. Eh, eu não fui vacinado, claro, nunca seria vacinado pelas vacinas de Covid, uma vacina experimental. Mas é interessante que o, o a Organização Mundial da Saúde está tão preocupada com o povo em toda a parte do mundo, está preocupada com a saúde do povo, porque a vida é muito importante. Então as vacinas têm que ser distribuídas o mais rápido possível, porque vidas são muito importantes. Mas se tu tens cancro, tu não recebes tratamento grátis. Na verdade, o tratamento é extremamente caro. A pergunta é, Extremamente caro. ou você E não diz é que tratamento. vida é importante e vidas são importantes, as vacinas são grátis ou quase grátis, para toda a parte do mundo tem que chegar e todos têm que ser vacinados porque é importante para a vida deles. Mas todos os tratamentos das outras doenças graves não são baratos. Por exemplo, o cancro, não é, o tratamento é extremamente caro e as pessoas morrem de cancro. Mas eles não dão tratamento grátis, não dão máquinas grátis. Por quê? Uhum. Então, Covid era grátis porque era extremamente importante tu vacinares para salvar tua vida. E quando o assunto é cancro, não é importante. Então, tu entendes que aquilo é Ah, só negócio. E todos que é, apanharam as oito, realmente. oito ondas É de negócio de. vacina ainda continuaram a apanhar Covid. Yeah. Estás a ver? O que Eu não sei, as pessoas acontece? O levaram que cerca de acontece? 20. Aquilo é Big Que Pharma. Sim, há pessoas que é Big eu por Pharma. exemplo, eu só apanhei aquela da dose única. E epá, acabei apanhando pela situação onde eu estava. Eu estava num sítio isolado e epá, tivemos que apanhar porque foi aquela coisa, mas eu fui sem confiança nenhuma de que isso está me imunizar qualquer coisa. E só foi Yeah, eu não quando surgiu aquela confiei. que era dose que era dose única. Se eu estivesse, por exemplo, aqui na cidade, um sítio onde é muita gente e não tem como controlar, eu não apanhava. Mas no Yeah. sítio onde eu estava É éramos uma cena poucas pessoas interessante. e tinha como controlar e de certa forma ia colocar em risco o meu trabalho. Porque eu estava a É uma trabalhar coisa interessante. e toda a companhia tinha Eu de ser agradeci vacinada. E muito o só foi Putin. aquela dose única. Eu agradeci muito o Putin por ele ter curado o Covid. Porque a partir do momento que ele invadiu a Ucrânia, Covid foi automaticamente Acabou. curada e as Na televisões já não Europa. falavam de Covid, falavam apenas da guerra da Sim, Rússia na Ucrânia. Então eu sim. agradeço o Putin por ter nos livrado do Covid, né? Porque todos os canais, E era e todos a os parte dias, mais. era como se fosse era como se fosse uma lei. Todos os dias era Covid, 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 Covid. Então, Sim. assim que a Rússia invadiu a Ucrânia, acabou o Covid. Obrigado, Putin. Yeah, não, mas realmente até eu já tinha comentado isso com algumas pessoas. Antes da guerra, antes da invasão, quando já havia aqueles sustos, eu disse: se até surgir um novo assunto polêmico a nível mundial, vamos ouvir de manhã, à tarde, à noite Covid. Até surgir um Yeah. novo assunto, vamos ver com esta questão dessa ameaça da possível guerra na Crimeia, que vai haver essa situação de Rússia e Ucrânia, se essa situação não vai diminuir.
porque a cada vez que Vai fazia uma acabar. imunização, 6 meses depois da suposta imunização e vacinação das pessoas, surgiu uma nova strip mais perigosa, mais. Sempre tudo com mais. Então surgiu uma Tipo nova malta iPhone, mutação, estás tem a que ver, apanhar né? uma nova Yeah. vacina. Tipo Yeah. era Pro, Simples, Pro Max, Mega Pro. Yeah. E aquele ia E sabes surgindo uma assim coisa? mesmo. A- É muito óbvio tu identificares o que a mídia está a lançar como propaganda. É muito fácil. Todos os É, tópicos que eles estão constantemente a lançar, todos os dias, constantemente, tens que saber que aquilo é uma operação psicológica. Aquilo é uma forma de sim, embutir na tua cabeça a ideia de que este assunto é muito importante, esse assunto é o mais perigoso, esse é o assunto do sim, momento. E eles bombardeiam em todos os canais, porque a mídia, para quem não sabe, a mídia é dominada por um grupo de pessoas, toda a mídia, grande parte da mídia mundial é dominada por um grupo de pessoas. Então, eles bombardeiam a mesma informação constantemente, todos os dias. E a partir do momento que tu vês essas coisas acontecerem, a mídia a bombardear um certo assunto, tens que saber que aquilo é uma operação psicológica, que grandes sim. chances daquilo É ser uma uma mentira. lavagem, exato. Grandes É uma chances daquilo ser lavagem uma mentira. Então, a para primeira garantir coisa que eu digo é, aceitação fácil. estão a puxar muito um tópico. O que é que eles querem me desviar? Qual é o assunto que eles querem desviar a minha O atenção? que eu não estou a Então, ver? Sim, se o que. e- yeah, sempre que existe um tópico quente, um escândalo envolvendo o filho do presidente americano ou alguma outra coisa, de repente surge uma outra coisa e muda o assunto todo das notícias e tudo para um outro tópico, para Sim, desviar a atenção das pessoas. Estás a exatamente. ver? Então, é tudo parte de operações psicológicas e grande parte das televisões e canais de notícias são parte das operações psicológicas, nada mais do que isso. Então, eu, na verdade, consigo ver com muita transparência as coisas quando estão a vir, porque de tanto Ah, tu leres constantemente sobre esses tópicos, tu já consegues observar algo e dizer, oh, isso é uma operação psicológica. é o que se diz muitas das vezes. A partir do momento que tu descobres o truque do mágico, qualquer magia que ele for a fazer, tu consegues ver. Tipo, Yeah, qualquer basta coisa que tu ele for a saberes como é fazer que o no mágico faz palco, as coisas. tu consegues ver que não. O momento que ele põe a mão esquerda no ar, a mão direita que está por Está a trás, fazer uma outra coisa. Yeah, está a fazer outra coisa. A tua concentração já sai do óbvio. Começas a olhar já. yeah, Ah, está ali a mão esquerda. Ah, vai tirar uma moeda agora. yeah, Ah, vai tirar um lenço agora. O coelho não está na cartola. yeah. Já dá para ver Então, essas coisas e eu só posso recomendar às pessoas já, como eu disse antes, lerem o máximo que podem, lerem informações de diversas fontes e exato. lerem de jornalistas ou escutarem notícias de jornalistas independentes, não das grandes canais de notícia que têm E, uma agenda por cumprir e coisas do gênero. sim. E um dos segredos disso, de ler, para você conhecer quais são as fontes boas, é procurar aqueles fulanos independentes que os grandes canais de notícia lhes conotam, costumam lhes a conotar como eh, os homens de teoria de conspiração. Com teorias de conspiração. Sabes que eu Aquele, ouvi uma basta coisa você ver um interessante. jornal grande a dizer fulano está a fazer teoria de conspiração. Escuta o que esse fulano está a dizer. Está a dizer. Yeah. Sabes o que dizem? Dizem teoria de conspiração é apenas uma notícia que é 2 semanas. Estás a receber 2 semanas antecipado. É tipo, daqui a 2 semanas tu vais confirmar que isso é verdade. Mas hoje Exato. é uma teoria de conspiração, daqui a 2 semanas é verdade. Estás a ver? Uhum. Então, grande parte E é das uma coisas que são verdade não chamadas de teorias de aceitada. conspiração. E muitas das vezes é uma Yeah. verdade não aceitada. Houve, não, uma parte disto é verdade, mas outra parte é meio assim, escondido. Aceita uma pequena parte, mas outra parte não querem aceitar. E no fim acabas vendo que isso aqui na realidade era uma verdade. Sim, grande parte das teorias da conspiração são verdades. Eventualmente tu descobres que não, isto era verdade. Covid era uma grande operação psicológica, uma grande Falso. mentira, Sim. era só para vender vacinas.
Então, em vez de tu curares doenças, tu vendes medicação para o resto da vida e pronto. Acabou. E depois não só É vender simples, vacinas, é um negócio. assumirem, aumentarem maior controle sobre a população. Por quê? Porque Agora fiz uma os pergunta. estados naquela época de Covid fizeram coisas que em momento nenhum, sem o nome de uma crise por detrás, poderiam fazer. Eles invadiram a privacidade das pessoas. Tiveram o direito Yeah, aquilo é, de invadir em a nome da privacidade das pessoas. segurança, nós vamos diminuir vossas liberdades Exatamente. e vamos cortar vossa Exatamente. liberdade de expressão, a liberdade de se movimentar, mas tudo isso é em nome da vossa segurança, não se preocupem. É o que os gajos fazem. E a partir daí é fácil, e a partir daí se tornou fácil seguir os footprints de cada cidadão online, etc. Porque já estava tudo aberto em relação àquelas coisas que são do dia a dia, que se você não pode violar a privacidade deste fulano no dia a dia sem ter uma causa maior. Mas a partir do momento que existe uma causa em cima de tudo, eles já baixam a Sim, liberdade de todas as privacidades todas e as aproveitam para privacidades e espiar e liberdades em começam, nome da segurança. sim, e começam já a espiar os cidadãos, por isso que é muito fácil terem aquela questão de conteúdos sensíveis, eles facilmente tiram das mídias. Tiram mesmo, Há uma coisa removem a de interessante, ouvir que veja não, lá. esse conteúdo é contra as regras desta comunidade. A partir do momento que surgem várias vacinas e várias doses, ano após ano, mês após mês, doses de vacina, eu começo a fazer uma pergunta. A Big Pharma nunca faz as coisas por acaso. Agora, na minha cabeça vem, ou eu começo a criar caminhos, né, possibilidades, ou os gajos criaram uma vacina que em 5 ou 10 anos vai te criar problemas de saúde e tu vais ter que medicar para o resto da vida, vai te criar vários problemas de saúde e tu vais ter que medicar e já ter um cliente para o resto da vida. Na verdade, não existe uma outra possibilidade. Agora, existe a possibilidade de vários globalistas já foram vistos a falar em vários vídeos, como Bill Gates, que existem muitas pessoas no mundo, o número da população tem que diminuir, e de repente o Bill Gates é o maior financiador de vacinas na África e outras partes do mundo. Pois, É interessante como a pessoa que diz que existe muita gente no mundo é a pessoa que financia vacinas grátis para a África e outras partes do mundo. E depois, eles dizem que existem muitas pessoas no mundo. A seguir, tens uma nova virose que surgiu, que nem é assim tão grave como diziam, com uma pequena percentagem de mortes. Nós sabemos que o número foi muito inflacionado para parecer sim, assustador. para parecer assustador, sim. E outra coisa é, qual é a garantia de que isso não é uma forma de impedir as pessoas de se reproduzir eventualmente, cortar ou tornar as pessoas estéreis Para a longo diminuir. prazo? E as crianças, as crianças, é mais focado nas crianças, as crianças têm aí 5 6 7 anos, 10 anos, ou os menos 2 anos de idade, que foram vacinadas. Qual é a garantia de que quando atingirem a puberdade eles não vão ficar estéreis por causa dessa vacina? Que o grupo de pessoas que diz que existem muitas pessoas no mundo ofereceu para todo mundo vacina, supostamente grátis, Gratuito. que é a cura, porque a vida é muito importante, mas se tu apanhas cancro nós não queremos saber. Ah, yeah. Estás por tua conta. Eu não consigo, é inevitável, eu não consigo ter que pensar nesses detalhes e eu tenho que ser um pouco sarcástico quando estou a falar, porque eu não consigo Não, é que perceber isso essas coisas nunca e falar de bate. forma normal. É que isso Nunca nunca bate. bate. Por exemplo, eu não posso dizer-te que toma esta casa de luxo, tem 10 pisos, tem 30 quartos, tantas casas de banho, e não te dar um emprego que você tenha uma renda que cubra os gastos que você vai ter. Exatamente. Então, eu estou te oferecer o quê, afinal de contas? Eu tenho que te oferecer uma coisa que realmente você precisa e que você vai dali para frente conseguir utilizar aquela coisa e vai te ajudar. Não algo que vai te prejudicar. Que é o que acontece. Que é, não, epá,
cancro. Ei, esta brincadeira tem que fazer radioterapia, tem de fazer. Mas a minha pergunta é: será que já se estudou o que origina o cancro? A Rússia anunciou Até onde recentemente eu que sei, eles criaram a vacina para a cura do cancro. Eles anunciaram recentemente, eu acho que é na semana passada, não, esta semana, é semana a passada mesmo. questão do Eles cancro anunciaram que não tem a desenvolveram uma ver vacina com. contra o cancro. Sabes o que é um cancro? Cancro são células que nascem deformadas. É uma explosão de nascimento de células deformadas que crescem de forma descontrolada. Não. Uma parte disso está correto, outra parte não. O cancro é o nosso sistema imunológico Não consigo ouvir. protegendo o resto do corpo. Yeah. Agora, estavas a explicar o que é cancro. Então, o que acontece é que o nosso sistema imunológico, quando encontra algumas células que nascem defeituosas, para que elas não espalhem, não criem mais danos, ele isola aquela célula. É o mesmo que acontece quando engolimos um pelo, quando temos qualquer corpo estranho no nosso organismo. Nosso sistema imunológico isola. Então, se você, depois do isolamento, tu não tens algum tratamento ou de remoção ou na tua mudança alimentar, o que aquilo vai acontecer? É que vai se proliferando e mais células daquelas vão se produzindo. Então, aquilo acaba praticamente auto-envenenando o teu corpo. O cancro, na realidade, é uma doença como se fosse uma doença autoimune. Então, o que cria isso? Em primeiro lugar, o tipo de alimentação. Se vai notar que na Europa o índice de cancro é menor que nos Estados Unidos. Porque a Europa drasticamente começou a mudar o tipo de alimentação da sua população. Enquanto os Estados Unidos não fez. A Yeah. alimentação que as pessoas costumam ter nos Estados Unidos são a base de alterações genéticas e a base Yeah. de alimentos Organismos que não geneticamente são modificados. alimentos. Sim, e depois de alimentos que não são elementos, que não são alimentos, comidas falsas. Yeah. E aquilo são químicos, são reações químicas e criam uma coisa, parece que é comida, mas não é comida. Mas aquilo não é alimento. Yeah. Porque se você quer testar se isso é alimento ou não, procure qualquer canto de uma casa, tire um pedaço, deixe. Vai ver quantos insetos vão se aproximar daquilo e vão consumir. Se E depois de não 24 vão horas comer. você não encontrar aquilo ali, aquilo não é alimento. Não Aquilo é você tem que alimento. É verdade. tem de deitar. Porque Desfazer-se. até Yeah. nem expiram, nem o que. Então, isso aí é que cria cancro. Por isso o maior índice de cancro está lá. Nós, europeu, alguns europeus, principalmente que têm origem asiática, e árabe, e africanos, têm menor índice de cancro. Sabes por quê? Os Não. asiáticos promovem por muito tempo jejuns. É a parte Yeah. mais importante Yeah. do nosso organismo, é jejum. Porque o que acontece? Quando tu estás Yeah. em jejum, ele elimina tudo aquilo que está a mais, tudo aquilo que é possível se tornar tóxico para o teu próprio organismo. O Verdade. africano, 100% verdade. pelo, pelo fato do africano estar em situação considerada de risco ou baixa qualidade alimentar, também acaba ficando em jejum por muito tempo, por ter só duas refeições ou uma refeição por dia. Uma refeição por dia, yeah. Então, Agora isso vamos para acaba um ponto equilibrando interessante. sempre as nossas enzimas. Acaba equilibrando as nossas enzimas. E olha que Ah, essa situação toda da alimentação, nem porque nós não temos condições. Porque aquilo que está se a vender como alimentação não é alimentação. Nós aqui é que temos produtos realmente produtos.
A nossa comida aqui é que tem sabor de comida e é saudável. Comida. Só que há uma Yeah. prática de Porque vender que a alimentação é aquele produto que é aquilo que é produzido e vendido nos supermercados. Que é a irmã da Big Pharma, que é a Big Food, está a exatamente. produzir clientes para a Big Pharma. E a Big Não é uma Pharma instituição, induz são aos várias que clientes. trabalham juntas. São várias. Sim, e a Big Pharma incentiva os possíveis clientes da Big Food que isto é que é bom e aquilo não é bom. Um dos maiores esquemas internacionais da, da Epa, falou OMS, outra da vez. Organização Mundial de Saúde. Então, Yeah. como eu estava a dizer, um dos principais esquemas da OMS até agora é o fabrico de refrigerantes. Refrigerantes estes que estão a ser vendidos são um atentado à saúde humana. O Verdade. estrago que aquilo faz na saúde humana não há diferença em beber um detergente em relação a tomar um refrigerante. A Coca-Cola, a Pepsi e todas as marcas de refrigerantes, nenhuma pode dizer não, vale a pena o meu. Não. Aquilo tudo tem Sabes qual é? poder, às vezes, mais intenso do que um produto de limpeza normal de casa. Yeah. Eu estava a dizer sobre o cancro. Uma coisa interessante Yeah. é que o cancro alimenta-se de. As células cancerígenas precisam de energia, assim como as células saudáveis. Uma das coisas que acontece Sim, durante o jejum, quando tu ficas tempos prolongados sem comer, sem meter nenhum tipo de caloria no corpo, teu corpo tem energia limitada. Ele precisa usar ou os músculos ou a sim. gordura para transformar em energia. E, E a única e coisa que ele faz é, carboidratos e ele açúcares. dá energia apenas para as células saudáveis. Então faz com que as células cancerígenas morram por falta de energia. Claro, Então por isso que sim, os povos que têm uma cultura de jejum têm menos índice de cancro, porque o sim. jejum em si já mata as células cancerígenas e o corpo, enquanto tu não estás a repor comida no corpo, quando não estás a pôr comida no corpo, principalmente carboidratos, açúcares, tu estás a fazer com que o corpo faça manutenção. Enquanto ele não está a processar a comida, Claro, ele está a fazer manutenção interna. Por isso que uma das coisas que não se recomenda é tu comeres muito tarde, antes, logo que vais dormir, não comer. Por quê? Porque sim, quando tu vais comer, o teu corpo precisa de focar muita energia para fazer digestão. sim. Automaticamente, o que as pessoas dizem quando acabam de almoçar? Quando acabam de almoçar, principalmente quando é um prato de arroz ou alguma coisa muito pesada. As pessoas dizem, epa, depois do Estou com almoço sono. apanho um bom Sim, sono, um sono. Mas por quê? Porque o teu organismo precisa movimentar o oxigênio e açúcar de todo o corpo sim. para o estômago, para fazer a digestão, para começar a iniciar a digestão. O que faz com que tu não tenhas oxigênio e açúcar, ou seja, não tens energia no cérebro suficiente e tu ficas um pouco tonto, cansado, porque a energia está focada para a digestão. O mesmo acontece se tu vais dormir com barriga cheia, depois de comer muito, tu dormes e durante o teu percurso do sono, teu corpo tem duas funções. Teu corpo está a fazer primeiro a digestão e Então, depois de e digestão, o depois teu corpo vai entrar em fase tem de que fazer sono manutenção. profundo, que é sono REM, Sim. e fazer manutenção. Mas o que acontece? Até acabar a digestão, são várias horas, tu já ficas com pouco tempo para fazer manutenção. Então tu acordas, sentes que não dormiste nada, estás muito cansado, como se tivesse estás com uma ressaca gigante, Exato. porque, epa, estou muito cansado, Uhum. muito sono. Por quê? Porque teu corpo não descansou. Enquanto era suposto teu corpo descansar, teu corpo estava a fazer digestão. Então, comer muito antes de dormir é uma forma de tu usares o tempo de sono apenas para a manutenção do teu corpo. Então, é essa a diferença. Exato. Eu, por exemplo, adotei uma coisa recentemente. Eu, eu faço praticamente 3 a 4 dias, às vezes até 5 dias, de jejum intermitente, que eu faço uma refeição por dia, que é apenas o almoço. Eu faço, já estou a fazer, já fiz há uns 4 ou 5 anos, durante 2 semanas direto, uma refeição por dia. Uhum.
E ultimamente estou a fazer, no último mês, estou a fazer uma refeição por dia. Há dias que eu faço, há dias que não faço, mas 3 a 4 dias por semana eu faço uma refeição apenas, que é o almoço. E vou-te falar, eu notei mais foco, mais energia, mais força, melhor qualidade de sono, porque eu não janto, então tenho melhor qualidade de sono. No início tu sentes fome, sentes uma vontade de comer à É noite, mas hábito. depois É passa. uma questão de O hábito. corpo adapta-se facilmente. É interessante a velocidade com que o corpo se adapta. Se tu ficas 3 dias a fazer isso, tu já não sentes fome, já não sentes nada. Já está normal, estás habituado. E durante a manhã, eu normalmente não comia de manhã, então não faz diferença para mim a parte da refeição de manhã. Então, eu só almoçava e jantava. Então agora eu cortei o jantar. Agora eu só almoço. Yeah. E minha vida está muito melhor em termos de energia, Não, foco, ah, uma força interessante que te puxa para tu quereres resolver problemas e trabalhar. yeah. Eu recomendo. Não, é que já tens uma Sinceramente gestão recomendo. boa, já tens uma gestão boa de energia. Eu falo para as pessoas, normalmente, qualquer ser humano, qualquer pessoa, normalmente, pode ficar 24 horas sem comer e não perder nem 2 quilos. Yeah. Direto, vais sentir E, fome por um momento. O que tu fazes para travar a fome? Arranja uma ocupação. Procure uma coisa que está a dar dor de tenho. cabeça faz muito tempo. Para tudo, tu tens que mudar teu foco. Por exemplo, para quem tem Exato. vício de fumar ou beber, quer deixar o vício, tu não tens como simplesmente parar o vício. O que eu recomendo é tu trocas por uma outra coisa. Tu tens vício de fumar, queres deixar, encontra uma outra coisa que tu gostas de fazer muito e começa a fazer mais aquela coisa para te distrair o tempo suficiente do cigarro, por exemplo. Uma outra coisa que eu queria mencionar aqui. Eu não sou nutricionista, quero deixar claro, eu não sou nutricionista, mas eu já estou Epá, a nenhum fazer de nós é. vários Mas tipos já. de alimentação. Yeah, estou a fazer vários tipos de alimentação nos últimos 6, 7 anos e já passei por vários pesos, né? Já passei por vários volumes. Então, eu digo para toda a gente que quer emagrecer, é muito simples. Proteína e vegetais. Se tu incluires carboidrato que seja de batata doce ou alguma outra fonte, tipo arroz integral, mas pequenas quantidades, mas se, tu não precisas do carboidrato na tua vida. Tu podes tirar carboidrato da tua vida, pôr gorduras saudáveis como abacate, azeite, nozes, castanhas, algumas outras coisas que têm boas gorduras e tu incluis proteína, seja do frango, seja do coelho, seja do peixe, seja de vaca, seja aquilo que for. Tu incluis proteína e carboidrato e vegetais e algumas gorduras. Tu podes comer 3 vezes por dia e emagreceres, não perder massa muscular. Se tu estás a treinar nesse processo, é extremamente útil. Importante. Tu vais manter massa muscular, não vais perder massa muscular, vais manter ou ganhar massa muscular, tu vais perder gordura, porque estás a falar de. Muita gente quando diz eu quero perder peso, na verdade estão a falar eu quero perder gordura. Então, Yeah. a melhor forma de tu perderes gordura é manteres tua insulina baixa. Se tua insulina está Sim. em baixo, muita gente diz insulina é o hormônio que o corpo usa para regular o açúcar. Não. Insulina é uma consequência, mas a insulina serve para bloquear teu corpo de consumir qualquer outra fonte de energia além do açúcar que está lá. Por consequência, Sim. açúcar no teu sangue reduz quando a insulina é libertada no corpo. Açúcar Sim. reduz porque ele tem que consumir aquele açúcar, aquela energia do açúcar, Até para os níveis regular o normais. açúcar. Mas a insulina bloqueia o teu organismo de consumir gordura ou músculos como forma de energia. Então, se tu Sim. mantens a insulina sempre em baixo, tirando carboidratos da tua alimentação, mantens a insulina sempre em baixo, tu estás constantemente a consumir como fonte de energia a gordura e um pouco de músculos. Então, o objetivo é manter a proteína no nível, gordura na quantidade certa, vegetais, tira todo tipo de carboidrato, tu vais ter uma redução de gordura gigante,
E se tu treinas, vais ter uma mudança drástica no teu físico. E eu vou dizer uma coisa sincera: é inaceitável um homem gordo. Eu digo sinceramente, é inaceitável um homem ser gordo, porque a parte principal de um homem é proteção. Se fores a ver, nós fomos evoluindo ao longo dos tempos, nós como caçadores, como protetores das nossas famílias. E se tu és gordo, tu não tens capacidade de te movimentar rápido e proteger tua família. Então eu digo, é inaceitável ser gordo. Eu digo outra coisa, é mais inaceitável ser uma mulher gorda. Isso é polêmico, mas eu digo, é mais inaceitável uma mulher gorda, porque, vamos lá ver, ah, 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 um dos principais valores da mulher, à primeira vista, é a beleza. E eu digo, tanto um homem gordo como uma mulher gorda, isso não é bonito, não é saudável. Tanto para um homem gordo como uma mulher gorda. E eu digo, eu posso ser, alguém pode ser baixinho, eu posso ter braço grande, comprido ou mais fino, eu não consigo alterar isso, a minha altura, não consigo alterar a minha altura, mas eu posso mudar, se eu sou gordo, eu posso emagrecer, se Hoje eu em sou dia magrinho, eu na posso aumentar. Turquia já, com cirurgias hoje em dia na Turquia já. Sim, mas esse é o caminho fácil. Eu vou dizer, se você é Yeah, um homem, se você é um homem e está a escutar isso, toma vergonha na cara, não vai para cirurgias, não vai para o caminho fácil, porque o caminho como homem é suposto ser difícil. Durante o processo de emagrecimento, durante o processo de desenvolvimento da tua pessoa, você desenvolve, aprende, você transforma-se com dificuldades. Então, a ideia de passar por exato. cortamatos não é útil. Por que que alguém está na rua e você vê, ou está numa praia, ou tu dizes, oh, pô, como é que eu consigo six packs? Ter uma barriga lisa, ter six packs. E é com dedicação e esforço. E aquilo é um símbolo de saúde. Agora, se fosse fácil, ninguém daria a mínima. Se ter six packs fosse uma Sim. coisa fácil, que eu simplesmente tomava uma pílula e pá, eu já teria six packs. Isso não teria Dia valor. seguinte. Valor está associado à dificuldade. Quanto mais difícil É, aquilo que tu fizeres, mais valor aquilo tem. Estás a ver? Porque que Elon Musk é o homem mais valioso do mundo em termos de riqueza? Por quê? Porque ele resolveu os maiores problemas que nós enfrentamos hoje na sociedade, no mundo, os maiores problemas de engenharia e sociais, estás a ver? Então, é, se tu queres que algo tenha valor, tem que ser difícil. Não existe mérito nas coisas fáceis. Não existe mérito. Então, é, eu digo, o caminho do homem não é suposto ser fácil, não é suposto ser bonito, não é suposto ser feliz. O caminho do homem é suposto ser duro, difícil. Tu vais sentir emoções, vais sentir dores, vais sentir angústia, mas não se trata de transformar num rebote, trata-se de tu entenderes que essa é a natureza do homem. Você não, como homem, não veio aqui sim. no mundo para ser feliz, você veio para fazer proteger e providenciar para a tua família, e como consequência dessa proteção e provisão, tu tens a gratificação de sentir felicidade. É uma consequência dessa atitude que tu tens como homem, estás a ver? Então, a ideia de os homens procurarem ser felizes, essa é uma ideia banal, essa é uma ideia feminina. As mulheres procuram ser felizes, os homens procuram proporcionar uma sociedade saudável, boa, para os filhos e para a mulher, para os familiares. Dessa forma, por consequência, o homem fica feliz. Agora, se os homens procuram felicidade, são aqueles homens que acabam indo para a droga, acabam tornando-se alcoólatras, porque querem Ah, uma é, vida de felicidade. vão Não Rainbow existe Life. caminho para a felicidade via bebida, via drogas. Então, todo homem que vai à procura de felicidade, baseia a vida dele, inteira a vida dele, à procura de felicidade, não vai alcançar a felicidade e vai alcançar degeneração. Porque o caminho para a felicidade de É, um homem é dificuldade, é dor, é angústia, é destroço do coração e chega a um ponto em que dói o cérebro. Mas no momento que tu ultrapassares todas essas dificuldades, tu te transformas como um homem. Tu te transformas exato. absolutamente como um homem. E o valor do homem é necessário entender. O valor do homem vem com experiências. Quanto mais experiências tu tiveres, mais valor tu vais ter. Por exemplo, é por isso que quanto mais empresas tu trabalhas, imagina que tu tens 40 anos e tu já passaste por 7 empresas ou 8 empresas grandes. O teu valor é outro, o teu nível é outro. Por quê? Tu já Sim. passaste por várias O teu experiências em nível de cada experiência. empresa. Sim. Então,
É, é, é extremamente importante os homens entenderem que, como homem, você nasce sem valor. E você tem a oportunidade de construir teu valor do zero Exato. até os 30, 35 anos. Como mulher, a mulher geralmente já nasce com o valor, que é a beleza. Não vamos negar que nós todos homens, quando olhamos, epa, vamos primeiro pela beleza. Então a mulher já nasce com o valor dela, beleza, que podemos argumentar sobre o assunto à medida que ela vai aos 30, 40 anos, a Envelhecendo. beleza e a Sim. fecundidade, a fertilidade vai descendo. Então, Vai descendo. o homem nasce sem valor. Se ele decidir que não quer construir o Mas seu valor, ganha ele nunca vai valor. desenvolver como homem. Então, não é todos que ganham, é um pequeno número que está disposto a passar pela dor, pela dificuldade e Sacrificar muita desenvolver coisa, como sim. homem, transformar-se como homem e sacrificar muita coisa para chegar lá no topo. E ele geralmente chega nos 30 e tal anos, chega a esse nível. Então, é polêmico, mas eu vou dizer, uma mulher de 30 anos não é igual a um homem de 30 anos. Por quê? Não. A mulher já teve seu pico, ela já teve seu pico aos 18 anos, ela teve seu pico. O homem nos 18 anos 18 não ou tem 25 valor. máximo. O homem nos seus 18 anos não tem valor nenhum. O homem vai construindo o seu valor. Então a mulher já nasce com o seu valor. A mulher é bonita, tem a fertilidade. O homem, você por si só não vai ser amado. Muitos homens pensam, mas a minha namorada ama-me, minha mulher me ama. Não, tua mulher não te ama. Tua mulher ama aquilo que tu consegues proporcionar para ela. Tua mulher te acha útil. Tua família te acha útil. O teu amor, o amor como homem, não é incondicional. Apenas mulheres e crianças são amadas de forma incondicional. Tu, como homem, só vai ser amado se tu proporcionares algo. Que Consoante que os valores que tu trazes à a família. proporção Consoante é aquilo que o que tu trazes proporcionas à mesa. é segurança, que se divide em duas partes. Tem segurança financeira e segurança física. Estás a ver, né? Sim, Então, sim. o valor do homem é esse. Agora, se tu pensas que não, epa, a fulana X já não me ama, não, não te ama porque tu paraste de proporcionar valor. Numa empresa, tu tens que ter valor, porque se tu perdes teu valor, perdes a capacidade de fazer um certo trabalho, ou perdes, vamos supor que tu tinhas função de correr, vamos lá olhar um Usain Bolt, o Yeah. homem mais rápido do mundo. Então, se ele perdesse, ou se ele partisse o tornozelo, ele já não seria útil para correr, não é isso? Então, porque a utilidade dele era campeão, era útil na corrida, porque ele era rápido. Mas se tu perdes a Sim. habilidade que te transformou, que Que te perdes tornou membros do naquilo. corpo, infelizmente, Posto. tu perdes certas utilidades. Então, na sociedade, tu és valorizado baseado na tua utilidade. Tu és útil. Em vez de tu pensares, eu gostaria que as pessoas gostassem mais de mim, tu tens que pensar, será que eu sou útil para as pessoas? Será que eu sou agradável de sentar e conversar? Será que eu proporciono valor para as outras pessoas? Será que eu proporciono valor para as mulheres? Para alguém que quer encontrar a sua cara metade, por exemplo, tu não vais conseguir encontrar a tua cara metade sem tu teres valor, sem tu proporcionares Não. algo. E alguém vai dizer, não, eu tenho 18 anos, supostamente não tenho valor, mas tenho alguém. Durante quanto tempo? Até que momento a pessoa que está ao lado de ti, quando tu tens 18 anos e não tens valor, e a pessoa a mulher vai aguentar e dizer, não, eu vou aguentar. Pouca gente, eu não digo que não acontece, mas poucas vezes isso acontece. Por quê? Não, Porque por um o homem está tempo sim, mas associado à depois. utilidade, ao que ele pode proporcionar. Então, tu como homem, tu amas incondicionalmente, mas tu não és amado incondicionalmente. Tu és Ah, amado sim. se proporcionares algo. E essa é uma verdade. Quem que não quiser entender, quem quiser rejeitar essa verdade, há de ver eventualmente a realidade. As pessoas vão acordar para o mundo real, como eu digo. As pessoas vão acordar para o mundo real. Seja da forma mais fácil, que é ouvindo alguém a te explicar, ou da forma mais difícil, que é Ou tu da forma mais pensares que tu difícil. eres amado, deixares de ter utilidade ou proporcionares algo e descobrires que, opa, o que é que aconteceu? Eu pensei que tu me amavas. Não, isso não é assim, não funciona assim. Tu perdeste Tu tua deixaste de utilidade. ser útil. Perdeste? Deixaste de ser útil. Então, tu tens que ser capaz de providenciar segurança e providenciar segurança financeira e segurança física
de uma mulher, da tua família, dos teus filhos. É dessa forma que um homem é E amado. O psicológica amor só também. vem quando tu proporcionas isso. Então, mesmo tu como um homem, por ser tua função de homem, tu vais te sentir melhor quando proporcionares esse tipo de coisa. Quando tu proporcionares isso, tu vais te sentir Exato. muito melhor. Estás a ver? A depressão, na maioria das vezes nos homens, a depressão vem porque o homem acredita que ele não tem utilidade, porque ele acredita que não tem valor, acredita que ele não faz diferença. Exato. Então, o que eu digo? Tu como um homem, para lutares contra a depressão, lutares contra tornar-se depressivo, apesar de eu não acredito em depressão como uma doença clínica, mas Yeah. para tu não Sim. estares numa posição de tristeza profunda, tu deves tomar a medicação, entre aspas, antes de apanhares a doença, que é o que eu digo, no caso. Sim. Treina o mais duro que podes, trabalha e ganha dinheiro o máximo que podes, cuida da tua família, cuida da tua mulher, dos teus filhos, dos teus pais. Se tu conseguires completar essa fase, essa parte, é impossível tu estás deprimido. É impossível tu estás deprimido quando tu estás em modo de luta, em modo de combate. Estás a ver? Então, Yeah. e deixar de ter a É o, mentalidade é, o de que, é, o que, é o que vitimista. muitas das vezes nós africanos que só sobrevivemos, estamos sempre em modo de combate, porque nós não Sim, por vivemos, isso tu nós vais ver lá. sobrevivemos. Sim, sobrevivemos. Por isso tu vais ver lá aqueles gajos da Europa, do Brasil, da América. Brasil não muito, mas na América e na Europa, as crianças estão depressivas. Brasil é E mais eu acho uma nas completa. comunidades. Sim. Yeah. A criança está depressiva, mas qual depressiva? Traz daqui para a África, vai ficar no campo, vai comer mandioca, vai comer feijão, vai comer amendoim, vai andar 2 km para ir buscar água, vai carregar água na cabeça. Depois de um mês, vamos perguntar se a criança ainda está depressiva. Vamos deixar a criança passar fome, trabalhar para conseguir tirar o seu alimento da terra. Depois Brincar vamos com o que perguntar se essa puder, criança está imaginar depressiva. brincadeiras. Sim. Estás a ver? Então, claro que a criança vai ficar descontrolada, porque a criança tem toda aquela energia dentro dela para sair, correr, brincar, cair, aleijar-se, rir, chorar. E ele está fechado dentro de uma sala com um computador, com um videogame ou com um telefone a jogar game numa rede social, deixando de fazer aquilo que é suposto uma criança fazer, que é brincar, que é tirar a energia que ela tem. Estás a ver? Explorar. Então, No caso, por isso que essas explorar. crianças lá estão Sim. todas depressivas, estão num estado psicológico detrimente. Por quê? Por causa das Estão a condições que lutar os pais contra a sua puseram própria eles, na natureza. sociedade em que eles estão. Deixa essas crianças correrem descalças, sujarem-se, tomarem banho na chuva. Estás a ver? Essas são as coisas Porque que melhoram a estão a saúde. lutar contra a Eu lembro, natureza. há algum Sim. tempo, um médico disse para mim: epá, seria bom se tu andasses por cima da brita descalço. Deitas a brita no chão, Sim. É. andas descalço. Isso vai te fazer bem Andar descarregar as energias normalmente, até que tens no mesmo corpo. dentro de casa. Então, O que é acontece com muito andar na importante isso brita, acontecer. Não estou a te ouvir. o que acontece com andar Não na estou a te brita, ouvir.